A quarta questão da prova é para trazer um problema que envolva teste de hipótese para a média populacional. O exemplo que eu peguei foi: há 3 anos, um estudo da Secretaria de Saúde Mental do DF descobriu que o nível de estresse de motoristas de ônibus do DF é de 70, numa escala de 0 a 100. A fim de verificar se esta média ainda persiste, um novo teste foi realizado com 25 motoristas e chegou a um nível médio de estresse de 85, com um padrão de 30 pontos. Utilizamos um teste unilateral à direita, que já vai dar falando à direita, vai ser o sinal que vai ser usado em H1, mais na frente. Verifique se a média continua a mesma ou se provavelmente aumentou, depois de 3 anos, ao nível de significância de 5%. E se o nível de significância for 5%? Aí, primeiramente, coloquei os dados que já tinha na questão. Aí defini as hipóteses, né? H0. Ela traz sempre o que está sendo alegado. Há 3 anos, o nível de estresse nível de estresse era de 70 pontos. Então, H0 é M igual a 70. A hipótese alternativa, ela é a alegação contrária de H0. É negar o sinal, então eu coloquei H, ou H1 no caso, é M, e repetiu 70 pontos. Os dados são os mesmos. O que vai mudar é só o sinal. No texto, que é o que eu te mostrei lá, que é a unidade lateral direita, o texto ele traz qual o sinal da segunda hipótese, no caso do H1. O texto fala: utilizando um teste unilateral à direita, que mostra que é uma monocaudal à direita. Significa que vou pintar do lado direito, vou pintar do lado direito. Do lado direito do gráfico. Que então vai ser o sinal de maior. M, no caso então H1, vai ser M maior que 70. Já coloquei na frente o tipo de teste que eu tive que usar, que vou ter que usar, né, mais para frente na questão. Como é maior, vai ser o teste monocaudal. Depois, calculei o T, que é a fórmula. Na fórmula aqui, no caso, é T, calculo igual a média amostral, que é 85, menos média populacional, que é 70, dividido por desvio padrão amostral, que é 30, vezes raiz quadrada do tamanho da amostra, que são 25 amostras. Né? O T, no caso, eu achei igual a 2,5. E depois calculei a curva. Como eu calculei o T e deu 2,5, eu peguei esse valor que calculei e verifiquei se ele está na região de aceitação ou rejeição. Como meu teste é monocaudal, eu pintei o lado direito do gráfico. O lado esquerdo todo é a região de rejeição, que é o lado direito, onde que eu pintei é a região de rejeição. E a parte branca é a região de aceitação, que é onde eu não pintei. O objetivo depois é verificar se o T igual a 2,5 vai ficar na região de aceitação ou rejeição. Mas para identificar onde ele vai ficar, temos que identificar que a divisão é esse que está separando, que é onde vai ser o T, que é onde está separando as regiões.
que define o valor da divisão é o T, tabelado. Tem a tabela do T, que é encontrado na tabela T. Para encontrar o T, precisa do grau de liberdade, que é N menos 1. É preciso, preciso do nível de confiança, que é 0,05. O grau de liberdade é 25 menos 1, que no caso é igual a 24. Buscando esses dois valores na tabela, eu encontrei o valor de T, que foi 1,711. Este valor que faz a divisão do gráfico. Então, acima de 1,711 é a região de rejeição e abaixo desse valor é a de aceitação. Como 2,5, que eu calculei de T, é maior que 1,711, ele vai ficar na região de rejeição. Então, o nível de estresse entre os motoristas, depois de 3 anos, aumentaram. E aumentaram ao nível de 5% de significância. Olá, espero que esteja bem. Meu nome é João Tales e eu fiquei com a questão 3 e com a 4 da prova. A 3 é para fazer dar um exemplo de um problema que envolve intervalo de confiança para a média com variância desconhecida. O exemplo que eu escolhi foi: determine um intervalo de confiança com confiança de 95% para o pulso médio em descanso dos frequentadores de um clube se os valores coletados foram entre 54 e 17 e 77. Deu 15 amostras. Para calcular o intervalo de confiança, tem a fórmula. Eu coloquei os dados que já temos, que foi o N, que é 15 de frequentadores da amostra, aí é 0,05 de intervalo de confiança, 69,7, que é a média de amostra, que eu calculei, 15,17 desvio padrão, que eu também calculei. O número de grau de liberdade é sempre o tamanho da amostra menos 1, que no caso é 15 menos 1, que deu 14. Que no meu caso deu 14 graus de liberdade. Utilizei a tabela do T-Student que deu o valor de 2,1448 quantil. Então, teremos um quantil de 2,1448. É um quantil que entre menos 2,1448 e 2,1448 eu tenho 95% da distribuição. Então, evidentemente, até 2,1448 eu tenho 97,5%, que é o quantil de interesse substituindo na fórmula, vamos ter o 69,27 mais ou menos 2,1448 vezes 15,17, dividido por raiz quadrada de 15, que é o tamanho da amostra, né? Obtive um intervalo de 60, a conta dessa fórmula, obteve um intervalo de 60,87 e 77,67.